Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a Escola Bíblica 24 horas. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023. Hoje é domingo. Deus abençoe milhão de vezes. Estamos aqui nesse horário que gravamos a partir de 11 horas da manhã, porque o dia foi muito corrido ontem, não deu para gravar na madrugada, como fazemos todo dia. Hoje também pela manhã tivemos muitas atividades aqui no trabalho da igreja, etc. Mas estamos aqui, meus irmãos, por causa de um propósito que Deus nos uniu aqui neste lugar, para estudarmos a Bíblia. Então, vamos lá. Estamos esses dias tratando o tema salvação, que muitas igrejas não falam de salvação, às vezes falam da vida financeira. Vai salvar você porque você não tem dinheiro, você vai ficar rico. Outras igrejas dizem, vai salvar você porque você tem uma doença, vai salvar desta doença, vai ser curado, amém. Mas nós estamos falando da salvação da alma para a vida eterna, para morar na vida eterna, que muitas igrejas não vão pregar. Então hoje vamos tratar o assunto, porque muitos não vão pregar. Diz a Bíblia, vai ter muitos falsos profetas que vão enganar até os escolhidos no fim dos tempos. Esse termo escolhido vai ser pregado amanhã. A salvação dos escolhidos vai ser amanhã. Porque que muitos escolhidos podem perder sua salvação, nós vamos estudar amanhã, baseado em tantas mensagens de alerta que tem na Bíblia. Bem, vai ser amanhã. Mas hoje vamos falar de Atos 2, no verso 40, onde Pedro pregando diz, salvai-vos dessa geração perversa. Então vai ser esse o tema, eu me salvar, cuidar de mim, por causa da geração do povo que está em volta de mim, que pode sim e vai sim ser usado pelo diabo para trazer confrontos, até mesmo teológicos, combate contra a minha fé e fazer eu perder tudo que Deus já me deu. Então, vamos estudar disso aí hoje, tá bom? Esse tema, Atos 2:40. Primeiro vamos estudar, mas orando para iniciar o trabalho do Senhor. Vamos orar, pedir misericórdia, pedir sabedoria e orar, porque o Brasil precisa orar. Vamos orar. Estou gravando aqui em áudio. O áudio está sendo gravado pelo telefone celular da minha irmã Berenice, aqui de Alcântara, que trabalha aqui na missão conosco, uma senhora de quase 60 anos de idade ou mais. E eu pedi o telefone dela emprestado para poder gravar o áudio. E o vídeo nós estamos gravando no nosso próprio aparelho, porque a gente está gravando as duas coisas ao mesmo tempo, amém? Porque você sabe, nosso telefone está bloqueado, quebrado. E já fizemos campanhas e campanhas aí, mas não aparece ninguém que vai dizer, eu vou contribuir com esse aparelho aí de celular. Tá bom? Tá certo, ele já quebrou, já ajeitamos, outros já ajudaram a construir o mesmo aparelho, ajeitando, mas ele já quebrou de novo. E a gente fica dizendo, irmão, ajuda com o microfone da escola bíblica, ele é um microfone, senão eu vou precisar gravar só o vídeo, porque eu preciso gravar o áudio e vídeo. Mas no início alguns ajudaram, já ajeitei com esse dinheiro que foi enviado, mas depois ninguém mais quis contribuir. Eu disse, irmão, vamos comprar um aparelho novo. Mas eu não vou mais falar disso não. Se pregar, pregou, acabou. Na madrugada eu gravo como? Com o celular da minha esposa. Mas agora nesse momento ela está altamente ocupada com o aparelho dela. Eu não estou podendo usar. Quando eu gravo na madrugada, eu uso o meu aparelho e o da minha esposa. Tá bom? Quando é fora do horário, assim, principalmente de dia, que minha esposa está ocupada com o aparelho dela, que ela tem um monte de coisa para fazer com o aparelho dela o dia inteiro, então eu tenho que pedir emprestado para alguém.
ou então não posso gravar áudio. Então fica aí esse alerta aí para você, que sabe que essa escola bíblica, ela tem alguma relevância para você e para os outros, para salvar alguém. Então se ofereça com o mínimo possível. Diz: meu irmão, envia aí o seu Pix para mim jogar aí 10 centavos por mês, 10 centavos por mês, só 10 centavos, para pagar uma prestação de um celular novo para gravar áudio, porque do vídeo nós já compramos um novo, a igreja comprou, o nosso ministério lá em São Luís comprou, estamos em Alcântara agora, está sendo pago de 6 vezes por mês, tá bom? Vamos lá, vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor, vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar, glória a Deus. Querido Pai Celestial, te louvo, te exalto, te glorifico, amém, Pai, porque o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Obrigado, Deus. Senhor, nos ajude, continua nos alertando, nos trazendo para Ti, sendo feitura Tua todo dia, toda hora, como diz Efésios 2:10, somos feitura Tua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10 nos ajuda a viver as boas obras, para provarmos que estamos criados pelo Senhor, porque o Senhor nos cria para trabalharmos para um grande projeto de evangelização deste planeta, meu Pai, de salvação de vidas, que cada um seja útil para Ti. Abençoamos Teu povo, Pai, ensina Teu povo, trata Teu povo, ajuda Teu povo a salvar a si mesmo e a salvar vidas também. Assim, no nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Querido, pega a tua Bíblia, vou ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler desde o versículo 37 em diante. Se lê assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ao verso 40, que é a bandeira que vamos levantar hoje, está no verso 40, diz: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É o verso 40, a bandeira de hoje que vamos levantar aqui, hein? Nós vamos pregar dentro do verso 40. Mas no verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quer dizer, depois dessa pregação, 3.000 pessoas concordaram com tudo que Pedro estava pregando. 3.000 pessoas decidiram pôr o seu nome para ser inserido no cristianismo, porque dali para frente eles iam aprender mais. Eles estavam debaixo de uma autoridade que iria ensinar, que era Pedro e os líderes da igreja. Então eles passavam, no verso 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, etc. Eu quero falar de salvação, que ele falou aqui, do verso 40. Salvai-vos dessa geração perversa. Presta atenção, irmão. Ora, muitas pessoas estão pregando que uma vez salvo, salvo para sempre.
ou melhor, se eu já sou salvo, não preciso mais de nada, porque já estou pronto para ir para o céu. Mas aqui não é isso que Pedro está dizendo. Ou melhor, Pedro está dando uma palavra que se confronta totalmente com esse lema diabólico, porque tudo que não vem da palavra de Deus, que é a verdade, vem do diabo, que é o pai da mentira. Então Pedro está dizendo que mesmo eu recebendo já a salvação, eu corro perigo de, vivendo no meio de pessoas ímpias, incrédula, pode ser dentro da família, ou no emprego, ou no colégio, ou no namoro, no casamento, em qualquer situação, eu posso perder a salvação. Por isso ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Agora presta atenção. Quem era o povo que fazia parte daquela geração de quem Pedro está falando, para que os cristãos, chamados de a Igreja de Cristo, tivesse que se salvar dessa geração, desse povo, quer dizer, dos ensinos dele, do estilo de vida deles, das doutrinas deles, dos conselhos deles. Quem era esse povo? Preste atenção. Aqui no livro de Mateus 16, verso 4, quando Jesus estava pregando, Jesus chamou aquela geração, sabe o quê? Adúltera e pecadora. Esse texto de Mateus 16, verso 4, Jesus disse, muito antes da pregação de Pedro, cerca de 6 anos antes da pregação de Pedro, não, bem menos, uns 2 anos antes da pregação de Pedro, Cristo já estava vivo e disse isso. Mateus 16, 4, ele disse: uma geração adúltera e pecadora pede um sinal, mas vocês não terão outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E ele se retirou e não fez absolutamente nada, que aqueles que pediam um sinal, faz um sinal, ou então a gente não acredita em você. Que é um sinal que dizia, faz milagre, faz isso, faz aquilo, faz cair fogo do céu, como fez Elias, que veio antes, e muitas outras doidices, para poder eles acreditarem que Cristo era Cristo, o único Messias, o único Salvador do mundo. Deus se transformou num homem, como diz a Bíblia. Mas o principal é Jesus dizer que eles eram geração adúltera e pecadora. Isso na minha tradução mais antiga da Bíblia, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. O que é uma geração adúltera, irmão? Quando Jesus trata da palavra adultério, é porque o povo de Israel, eles tinham uma aliança com Deus. Antes daquela geração ali, os pais tiveram uma aliança. Essa aliança, em uma simbologia, Deus usava exatamente igual um marido que se apaixona por uma mulher e vice-versa para fazer um casamento. Tanto que lá em Jeremias 3, 6 ao 10, Deus diz que Israel, Deus tinha dado a carta de divórcio, porque traiu, adulterou com os ídolos. Então, Israel era comparado com uma mulher que tinha um pacto com o marido, que era o próprio Deus. Também lá em 2 Coríntios 11, 1 ao 4, Paulo faz a mesma comparação para o cristianismo. Diz, quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados. Então, Israel era chamado de adúltero, geração adúltera,
Porque na época de Cristo, o povo não queria saber da palavra. Líderes não tinham mais a palavra, mas tinham seus ídolos. E o pior ídolo que ele tinha, o povo de Israel, era o egoísmo. O eu que mando em mim. Isso é o pior Deus que pode existir. É a egolatria. Então eles eram chamados de geração adúltera e pecadora. Pecadora por quê? Porque quando Deus não está ali na aliança para eles obedecerem, para eles se unirem com esse Deus, eles vão também não ter nenhum mandamento nem leis e vão cometer muitos pecados sem saber, porque não tem ensinadores. Ensinador ensina errado, profetas profetizam mentiras, porque não tem a aliança, a fidelidade. Agora, se Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa, que geração? Essa geração que estava sem Deus, sem ensino, e por isso eles iam primeiro perseguir os cristãos, segundo, eles iam continuar pregando heresia, mentiras acerca de Deus, mesclando verdades bíblicas com heresia, com coisa inventada pelos homens. E isso iria influenciar muitos daquela geração, dos que estavam na igreja, agora como cristão. Influenciar como? Se eles começassem a ouvir os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e ao mesmo tempo ouvir o que Israel, desviado, sem Deus, sem a verdade bíblica, ensinava, aconselhava. Isso ia trazer como se fosse um fermento para eles. Então esse era o alerta. Ele estava dizendo: cuidado com essa religião que está em volta de você. Você já está salvo. Era isso que ele estava dizendo. Porque agora vocês têm um ensino que Cristo deixou. Esse ensino vai garantir a salvação. Mas se vocês forem ouvir o que o mundo aí fora está falando, que é uma mensagem mesclada: eu tenho Deus, mas também tem a mentira, tenho o Deus, mas tem o ídolo, tenho o Deus, mas tem a prostituição, tenho o Deus, mas tem o homossexualismo, tenho o Deus, mas tem a feitiçaria, tenho o Deus, mas tem o ódio, tenho o Deus, mas tem a vingança, tenho o Deus, mas tem a hipocrisia, o roubo, a política desonesta. E isso vai influenciar muita gente. É isso que nós vamos falar aqui, meus irmãos. Que você vai ver muitas vezes Deus exortando para que o cristão se submeta ao cristianismo, suas leis, seus mandamentos, sua palavra, doutrina, para que você, tendo consciência do que você vai ser agora, você, toda vez que ouvir alguém falar alguma coisa antibíblica, você aprenda a rejeitar e dizer não, porque isso pode fazer perder tua salvação. Por que Paulo diz em Efésios 5:7, não seja seus companheiros? Por que ele disse isso? Nós vamos estudar aqui. Ele podia muito bem dizer: olha, Deus é um Deus de inclusão, como está pregando aí na igreja de Lana Holden, que é uma mulher que era uma mulher cristã, virou uma homossexual, pastora, né? Que ela está dizendo: Deus não exclui ninguém, todo mundo que vier para cá vai todo mundo para o céu, sem deixar o pecado. Pode continuar pecando, que vamos todo mundo para o céu, porque Deus não exclui ninguém. Já o Paulo diz: não seja seus companheiros. Efésios 5:7. No verso 8 ele diz o motivo. Ele diz: porque antigamente tu era treva, agora tu é luz, então ande como filho da luz. Então, o perigo é porque, segundo Paulo, nesse texto de Efésios 5:7-8, o mundo está em trevas. E quem está em trevas vai querer trazer ensinos, costumes das trevas.
ações, o amor as suas escravidões, suas cegueiras espirituais. Eles são apaixonados pelos seus vícios, pelas suas vaidades, e vão querer que os cristãos também aceitem, usem, porque é o diabo, as trevas, quer dizer, é Satanás que está na vida deles. Mas ele diz: você já saiu das trevas, ande agora como filho da luz, não seja seus companheiros, porque o diabo está usando de perversidade, usando pessoas para, com essa perversidade, fazer você perder sua salvação, se você aceitar o que o mundo que está em tua volta, fora dos ensinos da Bíblia, ele começar a oferecer bandeja, você aceitar, bandeja mundana, ensino mundano, doutrina mundana, e só quem perde é você, tá? Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.